Candinho segue a ideia das crianças, vai até a rádio e surpreende todos com o que faz para conseguir reabrir a fábrica. Sandra e Ernesto se desesperam e correm contra o tempo para retirar Candinho da rádio. Zenaide descobre que Sabiá está indo recuperar a certidão de Samir e Zulma tem um plano para conseguir pegar antes dele. A mulher pegará a certidão e colocará fogo nela, deixando-o em cinzas. Ela comemora pensando que venceu e que vai tirar Samir de Candinho. Mas um detalhe, promovido por Anastácia, vai fazer mudar tudo. Tudo começa quando Candinho chega à rádio para colocar a ideia das crianças em prática para reabrir a fábrica. Candinho terá a ajuda do Lúcio, mas sabe que assim que Ernesto descobrir tudo, poderá ir por água abaixo. A programação da rádio é interrompida e Candinho entra ao vivo. Emocionado, ele diz: "Olha, desculpa chegar assim sem avisar, mas eu vim dizer uma coisa pra lá das importantes. Como todo mundo sabe, as fábricas passou por um momento difícil, mas eu consegui comprar os material. O problema é que não sobrou nada para mão de obra, e por isso eu tenho uma proposta para quem tiver interesse." No outro lado da cidade, Ernesto e Sandra escutam o discurso e ficam em choque. Nervosa, Sandra diz: "Não, isso não pode estar acontecendo. O Candinho está pedindo a ajuda da população para reconstruir a fábrica." Nervoso, Ernesto retruca: "Você sabe muito bem que eu nunca gostei dessa ideia de você comprar a fábrica." Sandra diz: "Não se trata simplesmente de comprar a fábrica, mas de derrotar Candinho. E parece que toda vez que eu consigo uma vitória, esse infeliz consegue dar um jeito de dar a volta por cima. Mas isso não vai ficar assim. Vem comigo. Você vai impedir que esse caipira continue pedindo apelo ao público." Mesmo a contragosto, Ernesto sabe que não conseguirá mudar a ideia de sua esposa e vai com ela até a rádio. Enquanto isso, Candinho continua com o seu discurso e fala: "Bom, chega de enrolar. Minha proposta é o seguinte: quem quiser me ajudar a reconstruir as fábricas será muito bem-vindo. E quando ela estiver de pé de novo, eu prometo que vou pagar direitinho. Eu sei que, com a união do povo, nossa fábrica vai prosperar e será muito melhor do que antes." Logo em seguida, Ernesto chega na rádio ao lado de Sandra, disfarçada de baronesa. Os dois se aproximam da sala onde Candinho está discursando, mas Lúcio se coloca na frente da porta e fala: "Vocês não vão entrar aqui." Com um olhar intimidador, Ernesto retruca: "Você não pode me impedir de circular dentro da minha própria rádio." Lúcio o enfrenta e diz: "Mas aqui você não vai entrar. E você sabe muito bem que entrar nessa sala, quando aquela luz de ao vivo estiver acesa, é estritamente proibido." Revirando os olhos, Sandra o empurra e fala: francamente, chega de ladainha." Lúcio acaba se desequilibrando e Sandra e Ernesto entram na sala. Nesse momento, Candinho se assusta e pergunta: "Mas o que tá acontecendo aqui?" Ernesto tira o microfone das mãos dele e diz: "Atenção, meus caros ouvintes. Aqui quem está falando é o dono da rádio." Desesperado, Candinho tenta recuperar o microfone, mas Sandra o impede e tenta puxá-lo para fora da sala. Cínico, Ernesto continua: "Esse homem invadiu a nossa sala e fez esse pronunciamento sem o nosso consentimento. Ignorem tudo o que ele falou, porque é uma grande mentira. E quem compactuar com isso será tratado como esse homem, um inimigo." No lado de fora, Candinho se desespera e pergunta: "O que tá acontecendo?" Sandra responde: "Eu sei que você e meu marido têm as suas desavenças, mas eu não vou ser contra ele. Se Ernesto quer você longe daqui, resta aceitar.
Abalado, Candinho comenta: Sabe, dona baronesa, eu sei que você queria comprar as fábricas, mas eu não posso desistir do patrimônio que a minha santa mãezinha me deixou. E para ser bem sincero com você, se eu não conseguir apoio, eu vou ter que vender ações. E você vai ser a primeira que eu vou procurar. Assim que Candinho se afasta, Sandra abre um sorriso e se pergunta: Vender ações, é? Ah, Candinho, você acaba de me dar uma grande ideia. Mas o que ela ainda não sabe é que o seu plano pode ter o efeito contrário. Enquanto isso, Asdrúbal se encontra com Sabiá e diz que eles precisam encontrar um documento importante. Surpreso, o detetive questiona: Você acha mesmo que sem a certidão de batismo, Candinho não pode provar que é pai de Samir? Bom, nossa ciência ainda é muito nova. Sabemos sobre a genética, sobre tipos sanguíneos, mas ainda é impossível determinar parentesco exato usando o DNA. Então, respondendo à sua pergunta, sim, no momento a única forma de provarmos que Candinho é pai de Samir. Confuso, Sabiá pergunta: Mas na certidão não vai estar escrito Cândido Júnior? Como vamos conseguir provar que Júnior e Samir são a mesma pessoa? Asdrúbal responde: Não se preocupe com isso. Eu já tenho uma ideia do que fazer. Apenas foque em encontrar a certidão. Sabiá garante: É claro, eu vou conseguir. Mas o que eles não sabiam é que Zenaide estava ouvindo toda a conversa e sai correndo sem que eles percebam. Logo em seguida, ela chega desesperada no orfanato e, surpresa, Zulma questiona: O que há? Brigou com um certo passarinho, foi? Zenaide responde: Pior do que isso, patroinha. Eu fiquei sabendo que o Sabiá está indo procurar a certidão de batismo de Samir, para que o Candinho possa provar que o menino é filho dele. Em choque, Zulma pergunta: Como é que é? Eles querem me dar uma rasteira. Respirando fundo, Zenaide responde: Olha, patroinha, eu nunca concordei com isso de você adotar o Samir, mas eu só estou te falando para não me indispor se você descobrir que eu soube disso. Inquieta, Zulma afirma: Você fez muito bem em me contar. E digo mais, agora você vai ter que me ajudar a enganar aquele passarinho. Eles não vão conseguir me impedir de conquistar o que eu quero. Zenaide tenta se negar, mas Zulma pega o seu braço e as duas saem do orfanato às pressas. Nesse meio tempo, Candinho, junto com os seus amigos, começam a trabalhar na fábrica. Abalado, ele comenta: Eu não acredito que o Bigodinho conseguiu me desmentir. Agora ninguém vai querer ajudar a gente. Dita afirma: Não liga pra isso não. A gente vai conseguir encontrar uma solução. E essa fábrica ainda vai ser ainda maior. Antes que ela pudesse terminar de falar, um homem aparece e pergunta: Foi aqui que vocês pediram ajuda? Com um sorriso no rosto, Candinho responde: Foi aqui mesmo. Você veio ajudar a gente com as obras? O homem responde: Não só eu, meu amigo. De repente, várias pessoas começam a chegar. Com um brilho no olhar, o mocinho fala: Eita lasqueira, com toda essa ajuda, a fábrica vai se reerguer rapidinho. Metros dali, Sandra e Ernesto observam as pessoas se organizando para iniciar a obra, e o vilão comenta: o seu plano não deu certo. Com um sorriso no rosto, Sandra diz: Mas o meu plano ainda nem começou. Surpreso, Ernesto questiona: O que você está pensando em fazer? Sandra responde: Candinho me disse que poderia aceitar vender algumas ações. E ainda disse que a baronesa seria a primeira escolha dele. Confuso, Ernesto pergunta: Como é que é? Você quer ser sócia de Candinho? Aos risos, Sandra retruca: E quem disse que essa é a minha ideia? Ele vai pensar que estará vendendo ações, mas ele vai cair do cavalo.
Ou melhor dizendo, do Policarpo. Não muito longe dali, Zulma e Zenaide flagram Sabiá entrando na igreja. Nervosa, a dona do orfanato comenta: eu devia ter imaginado que a certidão de batismo estaria na igreja. Eu poderia ter conseguido ganhar uma vantagem. Dando de ombros, Zenaide diz: bom, tentamos. Agora vamos embora. Zulma segura o seu braço e fala: nada disso. Você vai deixar seu passarinho bem entretido, enquanto a águia aqui conseguirá o nosso prêmio. Mas o que ela menos imagina é que um verdadeiro milagre poderá arruinar com os seus planos. Logo em seguida, Zenaide entra na igreja e dá de cara com Sabiá. Surpreso, o detetive pergunta: o que está fazendo aqui? Não vai me dizer que é uma coincidência? Nervosa, Zenaide responde: Eu vim rezar, é claro. Já que a gente tá aqui junto, vamos rezar junto. Olhando para os lados, Sabiá diz: é que eu estou ocupado agora e... Zenaide o interrompe e fala: eu não vou aceitar um não como resposta. Vem, vamos rezar um pouco. Ela puxa o detetive para um banco e pede para ele se ajoelhar. Ela começa a rezar algo aleatório, mas Sabiá não acompanha. Inquieta, ela diz: se você não quiser rezar, pelo menos fecha os olhos em respeito. Nervoso, Sabiá obedece, fecha os olhos e abaixa sua cabeça. Nesse momento, Zulma entra na igreja e caminha pelas pontas dos pés. Com um olho aberto, Zenaide acompanha sua patroa e vigia se Sabiá está ou não atento. Ao conseguir passar por eles, Zulma consegue entrar na sala de arquivos e respira aliviada. Ao ver todas as pastas, ela vai direto na letra S, mas para no meio do caminho e comenta: espera, quando ele foi batizado tinha o nome de Cândido Júnior. Quase que eu me esqueci. Sem demora, ela consegue encontrar a certidão certa. Com um brilho no olhar, ela fala: ah, mas eu sou mais do que uma águia. Sou a melhor delas. Nesse meio tempo, Sandra e Ernesto preparam um documento junto com um advogado. Ao ficar pronto, a vilã diz: eu vou hoje mesmo falar com o Candinho. Eu não quero perder tempo nenhum. Preocupado, Ernesto questiona: você acha que é uma boa ideia? Hoje ele passou o dia todo se sujando naquela obra, que aliás duvido que ficará bom, já que ali ninguém faz a menor ideia do que está fazendo. Sandra afirma: mas é justamente com esse argumento que eu vou conseguir convencer aquele caipira. Confia em mim. A mamãe aqui sabe o que está fazendo. Um pouco mais tarde, Sabiá aparece na casa de Candinho e todos percebem o seu semblante atordoado. Nervoso, Asdrubal pergunta: você conseguiu a certidão? Sem conseguir controlar o seu choro, Sabiá mostra alguns pedaços de papel e fala: eu achei, mas tá tudo destruído. Todos ficam em choque e um clima de tensão fica no ar. Aflito, Asdrubal questiona: e agora? O que a gente faz? Tentando se manter firme, Candinho pega os pedaços de papel e responde: esse ainda não é o fim. Eu sei que tem uma pessoa que pode nos ajudar. Nesse momento, ele coloca os pedaços na frente do retrato de Anastácia e sente o seu coração se acelerar. Mas o que ele não imagina é que este não é a única confusão que acontecerá naquela mansão. De repente, a campainha toca. Ainda chorando, Sabiá abre a porta e Ernesto e Sandra, disfarçada de baronesa, aparecem. Irritado, Candinho pergunta: o que você tá fazendo aqui, bigodinho? Não basta a humilhação que me fez passar mais cedo? Revirando os olhos, Ernesto responde: ah, pelo amor de Deus, não foi humilhação alguma. Você não conseguiu mão de obra de graça? Então pronto. Dita se aproxima e fala: se você veio aqui para ofender o meu marido, é melhor ir embora antes que eu ligue para a polícia.
Sandra os interrompe e, forçando seu sotaque francês, diz: Eu falei para o meu marido não vir comigo, mas eu quero fazer uma proposta para Candinho. Surpreso, o caipira questiona: Que proposta? Sandra responde: Eu sei que você está tendo problemas para pagar as obras da fábrica. Por isso, eu quero propor comprar algumas ações, para dar uma ajuda financeira. Franzindo o senho, Asdrubal questiona: Por que você insiste tanto em comprar e agora se tornar uma sócia da fábrica? Você acabou de chegar na cidade. Parece que encasquetou com a fábrica. Engolindo em seco, Sandra responde: Eu tenho os meus motivos. Mas continuando, se você aceitar vender as ações, eu me encarrego de pagar a diária de cada pessoa que está ajudando na reconstrução. E depois, eu vou comprar máquinas necessárias. Vamos conseguir levantar a fábrica antes de qualquer expectativa. Após mais algum tempo de conversa, Candinho acaba se convencendo de que realmente é uma boa proposta. Ele pega o documento e procura por uma caneta, enquanto Sandra o observa com um sorriso no rosto. Nesse momento, Asdrubal o interrompe e fala: Espera, você não vai assinar sem ler, não é? Sandra fecha o seu semblante e pergunta: Estão desconfiando de mim? Eu sou uma pessoa feitoral. Asdrubal responde: Não é uma questão de desconfiar, mas de protocolo. Me dê esse documento. Enquanto o professor começa a ler, Sandra e Ernesto se entreolham e se preparam para fugir. Assustado, Asdrubal diz: Espera aí, não é um documento de compra de ações. Surpreso, Candinho questiona: Como é que é? Asdrubal responde: Candinho, se você assinasse, você estaria transferindo absolutamente todas as ações para... Nesse momento, ele arregala os olhos e continua: Para Sandra Sampaio. Completamente em choque, o caipira questiona: Que? Sandra? Mas ela nem tá viva. Todos olham em direção aos vilões, que estão caminhando em direção à porta. De repente, Sabiá se aproxima de Sandra e puxa sua peruca, revelando seus cabelos dourados. Erguendo a cabeça, o detetive diz: Ahá, como eu desconfiava. Sandra não se foi coisa nenhuma. Ela se disfarçou de baronesa. Em pânico, Candinho diz: Eu não acredito nisso. Sem dizer nada, Sandra sai correndo e Ernesto vai atrás dela. Prontamente, Sabiá e Asdrubal vão atrás deles, enquanto começam a gritar pela polícia. Desesperada, Dita diz: Meu Deus, como que a gente foi se enganar tanto? Imagina se o se assinasse. Candinho diz: Eu vou até agradecer a minha mãezinha por ter me livrado dessa. Ao se aproximar do retrato de Anastácia, ele tem uma grande surpresa. A certidão de batismo está intacta, como se nunca tivesse sido rasgada. Emocionado, Candinho diz: Mãezinha, eu sabia que você não ia permitir que Samir se separasse de mim, e nem que a Sandra conseguisse ter as fábricas que foram suas. Dita fica boquiaberta e se impressiona com o milagre que acabou de acontecer na sua frente. Você acha que a Zulma deveria receber uma visitinha da polícia, assim como o Ernesto e a Sandra? Coloque sua resposta aí nos comentários. Clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.